A estranha solidão quando você começa a crescer na vida. Provavelmente você já deve ter se sentido a maioria do tempo sozinho. Fica mais quieto ao passar do tempo. As conversas já não são mais como a de antigamente. E quando você finalmente percebe, mesmo estando rodeado de pessoas, você ainda se sente sozinho. E como eu sei disso, eu sou a prova viva sobre isso. Isso aconteceu comigo repetidamente, várias e várias vezes. E o que eu percebi não era que eu tava ficando antissocial ou depressivo, e sim que aquele ciclo de amizade, aquele ciclo de pessoas não era mais pra mim. Foi aí que eu entendi uma coisa chamada evolução constante. Vou te contar uma situação que aconteceu comigo, foi quando eu trabalhava em uma empresa e eu conversava com o pessoal de lá, né? Eu sempre fui bastante extrovertido, então eu sempre converso com pessoas ou tenho vontade de conhecer pessoas novas. E foi aí que eu percebi o seguinte: aquele ciclo de pessoas não era para estar ao meu redor, sabe? A conversa, infelizmente, não batia, muitas das vezes acabava que eu ficava eu me sentia excluído, mas não excluído, mas sim sozinho, por conta que muitas dessas pessoas não têm o mesmo padrão de conhecimento que eu tenho, elas não têm a mesma mentalidade que eu tenho. Posso dar um exemplo? Uma conversa besta que eu tive com uma certa pessoa é que nós não compartilhávamos a mesma ideia, o mesmo pensamento. Tá, ok, Gustavo, mas ninguém compartilha o mesmo pensamento mesmo. Vou dar um exemplo nítido do que era a conversa. Basicamente, a pessoa ela olhou e falou assim, cara, os milionários não compram porque eles alugam a casa e porque eles não compram diretamente. E eu automaticamente, com a mente mais evoluída, né, uma mente mais pra frente, mesmo sendo muito mais novo que a pessoa, eu falei pra pessoa, não compensa para ela comprar a casa, compensa ela alugar, porque vamos supor que você tem um salário mínimo de R$ 10.000. Com esse salário de R$ 10.000, você pode alugar um apartamento ali ou alugar uma casa que seja não tão um valor tão alto, vamos supor ali de até uns R$ 2.000, 3.000, e com o resto você pode investir num apartamento numa planta, onde com certeza sai mais barato, porque está em evoluindo, está construindo. Então, ou seja, foi ali que eu percebi, e muitas outras conversas ao meu redor, né? Que infelizmente aquilo ali, aquele lugar, aquele ciclo de pessoas não era para mim. O que eu fiz, fui lá e pedi as contas, né? Por conta que eu tava muito cheio daquelas conversas, eu tava de saco cheio de conversar com aquelas pessoas, porque quando você evolui a mentalidade, eu procuro estudar, sempre evoluir cada vez mais, ter uma evolução constante sobre o seu conhecimento, ou ter maturidade a mais, com certeza você vai desapegar desse ciclo de amizade ou desse ciclo de pessoas. Outro detalhe também importante foi quando aconteceu comigo de eu estudar um curso sobre os 7 pecados capitais, no que ele atinge diretamente a todos nós. Não parece, mas esse assunto para outro vídeo. Mas basicamente, os 7 pecados capitais frisava bastante no que tá tudo ao nosso redor. Atinge diretamente também em questão de conversas, também o mercado, né, atual, Turma da Mônica, enfim, Chaves, enfim, o Turma da Mônica e Chaves gabaritou os 7 pecados capitais, se você parar para analisar ali, né? Um exemplo nítido era a preguiça nas crianças em questão de tomar banho, né, diretamente. E no que ele atinge o mercado é por causa que hoje, se você parar para analisar, tem frutas sendo vendidas, tem mamão sendo vendidas com o rosto da Turma da Mônica. Então, ou seja, isso sim atinge diretamente o mercado. Você sempre vai se dar conta que tem os 7 pecados capitais em volta, mas esse é assunto para outro vídeo, vou repetir aqui, não vou falar sobre isso. Mas especificamente, quando eu fiz esse curso, entrou isso na minha mente e ficou de uma certa forma que hoje eu não consigo, minha análise crítica sobre o mundo é muito grande. Por exemplo, numa conversa de compra e venda tem muita luxúria, né? Numa compra de uma roupa tem muita vaidade. Onde você atinge a vaidade da pessoa, você consegue atingir o pico de energia na dopamina da pessoa lá em cima e assim você consegue fechar, né? Quando você estuda, por exemplo, marketing digital, quando você vai fazer um roteiro, tem um processo de AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, onde
você começa a perceber que o mundo tem muito disso. Então sua análise fica mais crítica, você fica mais, tem mais maturidade para falar sobre. E quando você tem essa maturidade, quando você tem esse nível de conhecimento, você tende a ficar, vamos assim dizer, você consegue resolver todos os problemas com facilidade. Aonde, por exemplo, se você sair de uma empresa, você vai conseguir vender qualquer coisa. Ou, vou dar outro exemplo, se alguém te chegar, deixar uma pauta para você, você vai conseguir resolver esse problema muito mais fácil, aonde você consegue diluir, enfim, quando você se apaixona por conhecimento e tá ali, tá buscando sempre, né, conhecimento, vendo os problemas diários, você acaba criando uma mentalidade e uma maturidade não protegida, mas eu digo assim, segura, sabe? Então, com isso, você acaba se apaixonando pela solidão, onde você fica mais quieto, onde você tem uma análise crítica sobre o mundo, e isso te ajuda, isso influencia também em questão do seu ambiente, em questão de si próprio. Isso que aconteceu comigo repetidamente vezes, não só uma, não duas, não três, não quatro, mas sim várias, porque eu sempre me encontrei na situação onde eu não gostava de estudar, hoje eu estudo, mas por hobby, porque eu gosto. E também conhecimento é ouro. Então, o que eu tenho pra te falar, né? Você que tá assistindo esse vídeo, cara, é gostoso. Você é confortável. Você ficar sozinho, mas nada além, tipo, absurdamente você ficar um mês sozinho. Eu digo pra você que também é necessário você sair, é necessário você conhecer pessoas novas. E uma dica pra você que não quer se sentir tão sozinho assim, cara, desliga o filtro um pouco. Desliga essa análise crítica, desliga tudo e aproveita o momento, sabe? Se for necessário, os usos externos de outras, outras coisas, né? Desde que você tenha mentalidade para isso, tipo, pô, responsável, né? Enfim, decida ter uma vida com menos filtro e mais aproveitamento, né? Porque hoje eu sou muito novo, eu tenho 21 anos, mas, cara, eu me encontrei em situações onde, tipo assim, eu já cheguei a ficar muito tempo sozinho, não conversava, não dialogava, e isso foi acabando me afetando de certa forma. Tudo que é alta dosagem faz mal, então, ou seja, você ficar sozinho é confortante, sim, mas sabe aproveitar a sua vida, pelo amor de Deus. Enfim, o vídeo é isso, é sobre isso, é mais, e vai ter mais vídeos sobre isso, porque sempre quando eu me pego nessa solidão, eu sempre tenho umas pautas para falar sobre. E eu não me vejo. Eu sempre converso com alguém sobre isso. Mas essa pessoa me passou insight para mim vir aqui e colocar isso tudo na internet. Então, ou seja, toda semana vai ter um vídeo novo sobre isso. Com certeza. Em questão do quando eu tiver tranquilo sobre o meu trabalho. Vou vir aqui, vou gravar um vídeo e vou postar. Então, um abraço do Gu para você. E até a próxima. Tamo junto.